Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 22, vai dizer a seguinte palavra: a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também viu os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E fez José jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus que têm me acompanhado aí nos vídeos que eu tenho postado. Nessa semana Deus me deu essa palavra sobre a história de José. Veja bem, José aqui é um símbolo de um homem de fé, né? Um homem de fé, obediente e temente a Deus. Aqui nesses últimos versículos de Gênesis, né? E nos últimos dias de José, o que acontece? Ele, aqui diz a palavra do Senhor que uns versículos que antecedem antes, o seu pai Jacó tinha morrido, e os seus irmãos, que em outra hora, lá bem atrás, menosprezaram a José, venderam ele, castigaram, judiaram dele. Então os seus irmãos, após a morte do pai, eles achavam que José ia fazer algum mal contra eles. Mas José olhou para eles e falou assim: meus irmãos, Deus me fez bem. Aquilo que vocês fizeram de mal para mim se tornou em bem para mim. De forma alguma eu já perdoei vocês. Prova que eu perdoei vocês, que eu vou até ajudar vocês e as suas famílias e as suas descendências. Então José tinha perdoado seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é que quem foi que levou os seus irmãos, né, para a terra do Egito? Foi José. E os irmãos de José, juntamente com ele, se tornam ali as 12 tribos de Israel. Em outras palavras dizendo, são os 12 filhos de Jacó, que se tornou Israel, que se tornou 12 nações. Então veja bem, José foi primeiro para o Egito, embora que ele foi de uma maneira indesejada, foi vendido, e ali ele sofreu, ele se tornou escravo, foi preso numa prisão, mas Deus o honrou lá. E o que me chama a atenção é que nesses últimos dias de José, a Bíblia disse que ele reúne com seus irmãos, e quando ele se reúne com seus irmãos, ele falou essa seguinte palavra, né? Dizendo assim, e José juntou seus irmãos e disse: eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará sair dessa terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O que José estava querendo dizer para os seus irmãos? Não é porque eu vou morrer que a história vai acabar. Não é porque eu vou morrer vocês vão ficar desamparados. José queria passar essa mensagem para os seus irmãos. Os meus dias estão contados, né? Dá a entender que Deus já tinha revelado que José ia morrer. Então, antes de morrer, ele deixou os seus irmãos amparados e consolou os seus irmãos. Como assim? Porque não foi José que levou eles lá para o Egito? Aí agora José morre e eles ficam largados no Egito. Mas só que tem uma coisa, José levou eles para o Egito, mas além de José, tinha uma pessoa que estava cuidando dos filhos de Jacó, ou das 12 tribos de Israel, que é Deus. José se foi, mas José deixou uma palavra de esperança para os seus irmãos. Falou assim: tem uma coisa, Deus certamente vai vos visitar. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu quero dizer que José nem sabia que os seus irmãos, após ter ali as suas descendências, ia virar escravos do Egito, onde a Bíblia diz que eles sofreram 430 anos no Egito como escravos. José nem sabia disso,
Mas José, de uma coisa ele tinha certeza, é que Deus ia visitar os seus irmãos, que é o povo de Israel. José tinha essa certeza, ele falou assim, certamente Deus vai vos visitar e vai vos sair daqui e levar a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. E a Bíblia disse que José, após falar isso, e falou para os seus irmãos, e tem outra coisa, quando isso acontecer, vocês levam os meus ossos daqui e levam para a terra prometida. Ou seja, os ossos de José foi embalsamado lá no Egito. Mas José, ele pediu para que os seus irmãos levassem ali, quando o povo de Israel saísse do Egito, levasse os seus ossos para a terra prometida. A terra que Deus prometeu também para ele, para José. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? Que tenhamos a fé e a esperança, de José. Que José mesmo, estando nos seus últimos dias, ele tinha palavra de vigor, palavra de sabedoria, palavra de vida, de oferecer coisa boa aos seus irmãos. Embora os seus irmãos o maltratou, mas ele retratou de uma outra forma, dizendo a eles palavras de esperança, que Deus ia visitar eles num tempo determinado, e ia tirar eles dali do Egito e levar para a terra prometida. Sabe o que me chama a atenção? É que muitas das vezes a pessoa que tem, até nos dias de hoje mesmo, tem irmãos no dia de hoje que Deus revela para eles que eles vão morrer, que Deus vai recolher eles. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. José tinha a mesma intimidade de que Abraão, que foi ali o seu antecedente. Abraão foi o pai de Isaac, que Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de José. Então ali Jacó era seu pai, Isaac era o avô, Abraão era o bisavô de José. A mesma intimidade que Abraão tinha com Deus, José tinha. Aí você pergunta, mas por que a mesma intimidade? Porque a Bíblia disse que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que tem um porém, Abraão: a tua descendência vai sofrer no jugo, na escravidão, em terra estranha. Deus já estava revelando para Abraão que lá na frente a sua descendência, que é o povo de Israel, ia sofrer como escravo no Egito. Deus já tinha revelado isso a Abraão. Só que agora, diferente disso, Deus revelou para José. Há muito tempo depois, Deus chega em José e revela para ele que ele vai visitar o povo, o mesmo povo que ele falou para Abraão que ia sofrer como escravo no Egito. O mesmo povo Deus ia tirar do Egito e levar para a terra prometida, a terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Então, meus irmãos, isso é intimidade com Deus. Tem crentes que ainda no dia de hoje eles têm uma intimidade tão forte para com Deus, que Deus revela para eles o momento em que eles vão morrer. Deus revela para eles, assim como revelou para José. Então José, nesses últimos dias, ele sabia que ia morrer. A palavra dele foi bem realista. Ele falou assim: eu morro, mas não tem problema não. Deus vai visitar vocês e vocês não vão ficar aqui no Egito. Deus vai levar vocês para a terra prometida. Sabe o que é interessante nisso? Que nós que servimos ao Deus, nós temos que ser igualmente a José. Nos dias de vício, nos últimos dias de nossas vidas, nós temos que ter palavra de esperança para quem vai ficar. Nós temos que ter palavras de vida para quem vai ficar, seja um parente, seja um amigo, seja lá quem for que vai te visitar, que vai nos visitar nos últimos dias de nossa vida. Nós temos que ser igualmente José. Eu estou nos últimos dias, de uma hora para outra eu vou morrer, mas continue firme, confiando no Senhor, porque Deus, posso falar igualmente José, porque Deus certamente vai tomar conta de vocês. Então nós temos que ter essa palavra de vida igualmente José, sabendo que ia morrer, mas ele trouxe uma palavra de esperança aos seus irmãos: vocês não vão ficar aqui, vocês não vão ficar desamparados não. Eu ajudei vocês até aqui como governador do Egito. Eu trouxe vocês para cá, ajudei a sua família, ajudei todos vocês. Mas quando eu morrer,
não se preocupe, porque Deus certamente vai vos visitar. Tenhamos nós essa intimidade com Deus, essa confiança para com Deus e transmitir essas palavras de esperança, igualmente José transmitiu aos seus irmãos. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, sabendo de que quando as forças, as coisas terrenas não puder mais te ajudar, porque ali dá a entender que a esperança dos irmãos de José estava sobre José. José morrendo, ele não era mais governador do Egito. Quem ia tomar conta deles? Então, quando as esperanças se desvanecer, as coisas dessa terra não tiver mais jeito, morreu para você, saiba que Deus estará te visitando, te ajudando, te confortando e dando tudo aquilo que você precisa. É isso que José transmitiu aos seus irmãos, uma palavra de esperança, né? Que Deus ia visitar ali o seu povo. Isso me faz lembrar que bem lá na frente, a Bíblia disse que quando Jesus também estava nos últimos dias aqui na terra, que está lá em João 14, né? Ele viu que os seus discípulos estavam apavorados, tristes, sem consolo, sabendo que Jesus ia morrer. Qual foi a palavra de vida, a palavra de esperança que Jesus deu para os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou lá, vou preparar, e mais na frente eu vou vir levar vocês para estar comigo. Até Jesus também, nos últimos dias de vida, ele tinha uma palavra de vida, de esperança aos seus discípulos. E dizendo ainda que vocês não vão ficar órfãos não, vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco até os dias de hoje. Então, meu querido, seja igualmente José, né? Tenha a palavra mesmo nos últimos dias de vida, mesmo sabendo que você vai morrer, mas seja confiante, esperançoso e trazendo vida para as pessoas que vão te visitar, e aí Deus vai abençoar ricamente. Tenha uma ótima semana, compartilhe esse vídeo com quem você puder compartilhar, se inscreva no meu canal, @Jeremias1967. Deus te abençoe em nome do Senhor.